Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo onde a gente vai falar sobre 3 fundos imobiliários que pagam mais do que a Selic. Mas antes, roda a vinheta aí, Gabriel, para que a gente possa estar falando sobre isso. Bom, e o vídeo de hoje eu vou te contar 3 fundos imobiliários que pagam mais do que a Selic. São fundos aí high yield e eu vou te falar os cuidados que você precisa ter também nesses fundos, o que você precisa olhar, o que é importante você estar ligado, né, nesses fundos aí para você não tomar bode. Bom, a taxa Selic hoje ela está 13,75%. No momento que a gente está gravando esse vídeo, né, muito importante dizer, a gente não sabe quando vai ter, acho que daqui a um mês e meio, tem uma nova reunião do Copom e aí ele vai ajustar a taxa para mais ou para menos, a gente não sabe. Mas é importante lembrar que alguns fundos imobiliários eles seguem o ritmo da taxa Selic. Se a taxa Selic está alta, o fundo também está pagando dividendo alto. Se a taxa Selic está baixa, está pagando dividendo baixo e assim sucessivamente. E outros não, e outros segue o mercado mesmo, segue o mercado imobiliário e a gente vai falar sobre alguns deles aqui. O primeiro que a gente vai falar é o DEVA11, né? O DEVA11, que é um derivativo de recebíveis imobiliários, ou seja, esse fundo específico ele só investe em derivativos de fundos imobiliários, que são os CRIs. E o CRI ele é atrelado geralmente, né? Ele é atrelado ao CDI. O que é importante você olhar num fundo imobiliário como o DEVA11? Olha as normativas dele. É muito importante você olhar as normativas desse fundo lá no relatório dele. Como que ele distribui os dividendos, quanto que é a taxa de administração, quais são os certificados de recebíveis imobiliários que ele investe. É bom você saber disso e aí você vai ter um trabalho maior que é olhar onde está atrelado esse certificado de recebíveis imobiliário. Qual banco você está emprestando e assim sucessivamente. Então você vai ter aí um trabalho maior investindo em DEVA11. Eu não tenho DEVA11 na minha carteira, mas o próximo eu tenho, que é o HCTR11, né? Que também eu acho um fundo bom, um fundo bem interessante de se investir. E antes de falar do terceiro, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar assistindo essa aula que a gente dá aqui no YouTube, né, falando sobre investimento, falando sobre ativos de investimento, falando sobre o que você pode fazer para multiplicar o seu patrimônio, né? Então o HCTR11 é um ativo que eu tenho na minha carteira, é um fundo high yield, logicamente é um fundo que tem um risco, tá? Por ser um fundo high yield, ele tem um risco, logicamente nós entendemos desse risco. Eu peguei um ativo arriscado para uma porcentagem da minha carteira também, que é uma porcentagem menor para ativos de risco. E aí o nosso terceiro fundo imobiliário é o VSLH11, voltando a cair aí por conta de um possível calote, né, que os inquilinos desse fundo, eles fizeram, né? Acontece, a gente sabe por ser um ativo high yield, inclusive eu acho que esse aqui é de um shopping popular, tipo aquelas feiras livres, não tem? O VSLH11 é dessas feiras livres. Então a gente sabe, são muitas lojas, então a gente sabe que parte vai pagar, parte não vai, é um ativo que tem aí uma vacância financeira maior, mas são lojas boas, se sai um inquilino, entra outro. E geralmente para esse tipo de loja, desse tipo de aluguel, tem uma fila de espera, tá? De inquilinos querendo alugar um pontinho ali para ficar nessa feira de alta movimentação e tal. Então é um fundo que não tem uma vacância física, mas acontece de ter uma vacância financeira às vezes, tá? Então esses fundos, alguns deles são atrelados aos CRIs, né, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, outros não, outros têm imóveis, mais um imóvel mais de alto risco. Então é de extrema importância você analisar exatamente quais são os fundos
os fundos imobiliários high yield que você vai ter na sua carteira. Esses fundos, eles sempre vão, geralmente, né? Não vou falar sempre porque pode mudar no mercado aqui, o mercado muda constantemente, mas a maioria deles vai sim trabalhar sempre acima da Selic, sempre acima da taxa de juros, né, do mercado, mas você tem que ter esses cuidados. Cuidado de você analisar, olhar qual é o imóvel que você está investindo, quais são os imóveis que compõem aquele fundo, para que você não dê murro em ponto de faca, né, é o que a gente sempre fala aqui. Beleza? Então é isso, o vídeo de hoje. Vou pedir novamente aqui que você compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal para você receber mais vídeos como esse, falando sobre investimento, falando sobre fundos imobiliários, falando sobre alguns ativos. Se você tiver uma dúvida, quiser que eu fale sobre algum assunto aqui que eu não falei aqui ainda no canal, deixa aqui nos comentários aqui, comenta aqui abaixo o assunto que você quer que a gente fale aqui, que a gente vai gravar esse vídeo para você, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!